Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai, teu servo que vem a este altar, ó Pai, para ministrar a tua palavra, para ser canal do Senhor, ó Pai, as nossas vidas. Eu quero te louvar pela vida dele, pelo ministério, e te pedir, ó Pai, fala conosco através da vida dele, ó Pai. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, vai tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Deixa eu colocar aqui um negocinho. Hoje nós estaremos vendo a lição de número 9, tá, amados? É a lição de número 9. Aí na próxima semana, como nós já falamos, eu mesmo já falei, a lição de número 5, efeitos danosos do complexo de superioridade, já foi falada. Aí, a próxima lição seria superando o complexo de inferioridade. Eu falei um pouco tanto de complexo de superioridade como de inferioridade naquela aula de número 5. E como nós ficamos nessa revista sem uma aula, devido ao seminário da semana passada com a pastora Alda Célia, então nós não ter como dar todas as 13 lições que estão aqui. Então resolvemos aquela aula de número 10, ela será suprimida. Então, e na semana que vem já será a número 11, enfrentando a rejeição, né? E hoje nós vamos estar falando sobre inveja. Amém, amados? Só para saber, para a gente identificar bem as coisas aqui. Quantos sabem o que é inveja? Quantos sabem o que é inveja? Poucas pessoas sabem, né? Quantos, vamos perguntar mais detalhado um pouco. Quantos aqui sentem inveja? Somente os que sentem inveja, levantem as mãos, por favor. Graças a Deus. Pois é exatamente esse assunto que nós vamos estar falando hoje. Um assunto difícil, né? Um assunto difícil de nós assumirmos ele para as nossas vidas. Nós conseguimos falar de tantas coisas, conseguimos falar de ódio, a gente consegue assumir que a gente tem ódio, a gente consegue assumir que a gente tem doença, tem fraqueza, tem enfermidade, tem tanta coisa. Nós assumimos isso para as pessoas, de uma maneira geral, mas raramente, nós temos coragem de assumir que nós somos pessoas invejosas. Você chegar para o irmão, já pensou, irmã? Você chegar para a irmã e falar assim para ela: nossa, mas hoje eu estou numa inveja. Irmã, não estou suportando ficar perto de você hoje. Eu estou numa inveja sua hoje que eu não estou aguentando, meu coração está disparado. Alguém já está com vontade de fazer isso hoje? Esse assunto nós vamos estar falando a partir de agora. Vamos lá. Inveja, um veneno mortífero. Definição. Vamos lá. Esse do lado de cá está mais ruim um pouco. Melhorou. Aqui está melhor. Vamos lá. Em definição: desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outra pessoa. Mais embaixo diz: invejar a prosperidade e a alegria de outra pessoa, porque ela possui algo que nós não possuímos. E pus aqui embaixo, traduzindo em outras palavras, a inveja é a tremenda raiva,
que a pessoa desenvolve porque o outro está bem, está feliz. Existe uma diferença, fina diferença, entre inveja e cobiça. A inveja não é você desejar o que o outro tem. Isso não é inveja, isso é cobiça. Você querer o que as pessoas têm, é você cobiçar isso que ela está querendo. Você tem inveja, é diferente. A inveja é você não querer que a pessoa tenha aquilo que ela está tendo. A pessoa comprou uma Mercedes 0 e você está de Fiat 147. E ela te chama lá para você orar pela Mercedes 0 dela. Eu gostaria que o amado irmão orasse, porque Deus tem me abençoado tanto nos últimos dias. Tudo que eu tenho feito tem dado certo, todo negócio que eu tenho feito tem prosperado, tem sido uma bênção. Aonde eu coloco as mãos, Deus está abençoando. E o irmão pensa no Fiat 147 dele. Nada que faz dar certo, nada que negócio que vai para frente, tudo dá errado. E ele vai lá e olhando para a Mercedes bonita, 0, branquinha, cheirosa do irmão, e ele orar pela Mercedes, e ele está lá por dentro, ele está remoendo. Esse cara não merece, esse camarada não merece, porque eu conheço ele, conheço a vida dele, eu é que mereço, ele não merece isso. Isso é o quê? Inveja. Que coisa mais terrível. Olha a inveja como que é dissimulada. Você olha para o seu Facebook, hoje está na moda, sim ou não? Você olha no Facebook, você posta uma mensagem lá, você posta alguma coisa pensando que vai fazer o maior sucesso, 8 pessoas curtem o que você pôs, a foto que você pôs, a ideia que você colocou. Aí alguém que você não gosta, vai lá e posta um negócio lá, uma imagem, uma mensagem, 887 pessoas curtem em 1 hora. Irmãos, aquilo acaba. Alguém pergunta, quantos amigos você tem no Facebook? Bom, eu tenho 235. E você? Não, eu já estourei a primeira parte de 5.000, já estou partindo para outra já. A pessoa começa a morrer de inveja por coisas simples. A casa nova que comprou e o outro ainda não conseguiu conquistar. O carro novo que comprou e o outro não consegue conquistar ainda. E olha para ela, olha para a pessoa e tem vontade, tem sede de ter aquilo, mas não queria que aquela pessoa tivesse, queria que você tivesse, e não ela. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem. Ou seja, em outras palavras, eu pus aqui que a inveja é tremenda raiva, o quê? Que a pessoa desenvolve porque o outro está bem, está feliz. Isto é inveja. Vamos mais. Para Deus, isso tem um outro nome. Qual que é o nome? Obras da carne. Isso é carnalidade. Isso é coisa da carne. Paulo falando sobre obras da carne, e depois mais ele fala sobre o fruto do Espírito. Entre obras da carne, ele diz o seguinte: as invejas. Que tanto de inveja que ele pôs aí? As invejas, não é uma inveja, é as invejas. Toda e qualquer, ou todas e quaisquer tipos de inveja, as bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, olha aqui, como já antes vos preveni, que daqui para frente a coisa começa a ficar apertada. Tem inveja, para alguns isso é normal, mas quando a gente começa a ler a Bíblia e entender e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, e é uma verdade, as coisas começam a ficar difíceis, e nós devemos prestar atenção. Paulo está dizendo, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus.
Ou seja, a inveja então ela é destruidora. A inveja ela totalmente destrói a vida da pessoa que sente inveja, e a pessoa tenta automaticamente também destruir a vida da outra pessoa. Isso para Deus, Deus não aceita de maneira alguma esse tipo de comportamento. Olha aqui. O invejoso nunca vibra com o sucesso do próximo. Você já viu algum invejoso? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram é fácil, né? Você vai lá, abraça, porque a pessoa está na desgraça, está lá no pó. E parece que naquele momento você está melhor do que ela. Então chorar com os que choram é bom demais. Às vezes a pessoa perdeu alguma coisa, perde a esposa, perde o marido, perde, sei lá, casamento vai embora, e você está lá, abraça, chora, abençoa aquela pessoa, porque parece que aquilo não está te atingindo. Então você está chorando com os que choram. Mas a Bíblia manda você se alegrar com os que se alegram. Aí já é mais difícil. Quando a pessoa está alegre naquela situação que nós contamos aqui, alguém está recebendo uma bênção muito grande e nós às vezes temos que comemorar com essa pessoa, aí já é mais difícil, porque aí às vezes nós não estamos tendo aquilo que a pessoa tem e nós temos que... Você já viu cara de gente com inveja? Imagina a cara de alguém, imagina você quando você está com inveja de alguém. Que cara que você fica quando a pessoa quer te mostrar alguma coisa boa que ela conseguiu ou conquistou? Imagina a cara de sem graça que você fica, que a gente fica. Aquela cara murcha, sabe? Aquela cara que não sai, a palavra que sai da sua boca é aquelas palavras falsas, sem graça, né? Aquela palavra que não atinge coisa nenhuma, não atinge objetivo nenhum, porque não é sincero. Parabéns, viu? Parabéns, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa, né? Deus é bom, né? Deus é fiel. Aquilo que... Já pensou que a gente filmando, que maravilha que é aquilo? Nossa, eu tenho uma inveja. Aí já não é anônimo mais. É um pecado que pode até passar despercebido pelos que estão próximos, mas que consome o quê? A vida de quem está próximo, de quem hospeda. Ah, mas você viu a pessoa? Rapaz, a Ana está tão bonita. Rodinha de 3 conversando, 3 mulheres. Eu não vou botar os homens porque eu não sou besta. Vamos botar as mulheres. 3 mulheres conversando. Depois os homens me agradecem. 3 mulheres conversando. Você viu? A Ana, tanto que ela está bonita. Olha, como que ela está linda. Alguém dizendo, né? Como que ela está bonita, como que ela está linda. A invejosa faz o quê? Concorda com aquilo? Ela fala assim, pode até estar bonita, mas eu não duvido nada que anda fazendo assim de plástica. Você pode ver que o corpo dela está cheio de silicone, de plástica, de tudo. É assim ou não é? É assim ou não é? Você se preocupa com a aparência do outro. Alguém com a aparência de outra pessoa. Você não consegue falar bem dessa pessoa. Sempre tem que ter uma alfinetada. Você nunca concorda. Você sempre acha alguma coisa para tirar o brilho dessa pessoa. Também, né, Deus faz milagre. Também plástica hoje é muito barato, né? Redução de estômago hoje é um baratinho. Você viu o tanto que a pessoa está fininha? Olha o tanto que ele está fininho, está bonito, né? Mas também você viu o tanto de dinheiro que ele gastou para fazer colocar aquele balão no... Se eu tivesse esse tanto de dinheiro, eu estava também. Vamos para frente.
Olha aqui. Nosso problema é não sermos o quê? Agradecidos. E nisso a cobiça toma o seu lugar. É pecado não cuidarmos. Vamos ler isso aqui. Vamos ler juntos isso aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. É pecado não cuidarmos daquilo que Deus nos confiou. E é igualmente pecado sermos invejosos ou cobiçosos com aquilo que Ele não nos deu. Quando Deus te entrega alguma coisa nas mãos para você fazer, para você realizar, e você não faz isso, que seja pequena, média, grande, super, mega, top, eu não sei o tamanho. Quando Deus te entrega alguma coisa e você não realiza, você está pecando. Porque você não está executando aquilo que Deus te deu, segundo talvez ou a sua capacidade, ou talvez segundo o desejo de Deus diretivo, a vontade diretiva de Deus na sua vida. Às vezes recebemos algumas coisas porque Deus nos vê capacitado para aquilo, outras vezes não. Outras vezes é a vontade de Deus, Ele entrega dons, entrega talentos para pessoas que, segundo os nossos olhos, não são capazes, mas Deus entrega para estas pessoas e tem que ser bem trabalhado. Agora, pecado também é igualmente sermos invejosos ou cobiçosos com aquilo que Ele não nos deu. Vamos ler isso aqui mais para nós entendermos. A principal razão, portanto, da inveja ser pecado é que a pessoa invejosa deixa de perceber que Deus reservou bênçãos para todas as pessoas, inclusive quem? Ela. E passa a ambicionar tola e desnecessariamente o que é de outrem pessoas. Às vezes você não ser agradecido por aquilo que você tem, é uma das piores coisas que existe na vida de um cristão, é você não ser agradecido por aquilo. E além de você não ser agradecido, você olha para o lado, para as pessoas, você não olha para você. Você não vê a capacidade que Deus tem de te fazer, de te começar pequeno, de você mesmo sendo pequeno, é igual Deus falou para Davi, e Davi testemunhando nos Salmos, mesmo sendo pequeno, Deus te pegar lá, como pegou Davi, de trás das malhadas, do nada, do zero, e fazer de você alguém valoroso, segundo às vezes a sua própria vontade, o seu desejo. E isso pode ser feito através de Deus, mas tem gente que quer começar lá de cima, lá do alto, quer começar lá no último degrau, não aceita subir degrau a degrau, passar um degrau após o outro, crescer estabilizadamente, crescer com base. Porque quando nós crescemos com base, é muito difícil nós cairmos, retrocedermos, porque nós temos base. A dificuldade é quando alguém ganha na loteria e nunca ganha sozinho na Mega Sena, e nunca conseguiu trabalhar, ficava deitado o dia inteiro dentro de casa, sem fazer nada, e ganhou na Mega Sena 50 milhões de reais. Quantas histórias que nós temos aqui no Brasil, de pessoas milionárias que ficaram o quê? Pobres, porque não conseguiram fazer aquilo que estava nas suas mãos. Então às vezes Deus tem feito o quê? Às vezes Deus tem colocado nas nossas mãos coisas para nós irmos crescendo, cada vez mais, mas sempre crescendo, sempre à frente, sempre o alto, sempre caminhando, nunca retrocedendo. Isso que Deus tem feito na nossa vida. A inveja, ela está sendo colocada, foi colocada entre os 7 pecados capitais. O que é pecado capital? Vem de uma palavra que chama caput. Caput é cabeça. Cabeça. Então a inveja, ela é um dos 7 pecados cabeças. Ou seja, elas encabeçam outros pecados que estão relacionados abaixo dela. Então a inveja é como se fosse: o Brasil é cabeça de chave. Brasil é cabeça de chave. Logo abaixo do Brasil tem lá outros países. Outros lugares são cabeças de chave, e abaixo tem outros. A inveja
é um desses cabeças, que abaixo dele tem cobiça, tem ira, começa a desencadear vários e vários outros pecados através da inveja. Lá no mandamento, no 10º mandamento, Deus fala lá em Êxodo 20:17, ele fala assim, ó, não cobiçará, não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará os bens do teu próximo, não cobiçará nada que o teu próximo tenha, nada. Isso é o que? Inveja, é cobiça, é uma das coisas que fica debaixo da inveja, fica a cobiça também. E Deus colocando aqui, Ele fechou os 10 mandamentos, colocando a inveja e a cobiça nesse final aí. Eu pergunto, inveja tem jeito? Inveja tem jeito, irmão? Sim ou não? Tem? Qual que é o remédio para a inveja? O remédio para a inveja é o quê? Amargo. Amargo por causa de quê? Vamos ver aqui. O primeiro das coisas amargas da inveja. A inveja, a confissão deve ser o quê? O primeiro passo. Confessar a Deus que nutre inveja por tal e tal pessoa, que não suporta ver esse alguém sendo melhor, que tem raiva quando alguém recebe um elogio e eu não. Ou seja, qual que é o remédio para a inveja? A confissão, primeiro para Deus. Você tem que confessar isso para Deus, que você é uma pessoa invejosa. Fala, Deus, eu não suporto mesmo. Deus, quando eu olho para aquela pessoa, não é porque eu tenho raiva dela, não. Não é raiva, não. Aqui entre nós dois, Deus. Aqui entre nós dois, tu sabe, tu conhece todas as coisas, então eu não vou mentir para o Senhor, não é raiva. Não é porque eu não gosto dela. Não é não, Deus, eu morro de inveja dela. E você abre o coração para Deus. Se for possível, você, se Deus te falar, você vai lá nessa pessoa e pede perdão para ela também. Eu vi um testemunho, foi da Helena Tanuri, com a Ana Paula Valadão. Eu achei lindo, achei maravilhoso o testemunho. A Helena Tanuri era cantora, era a que dirigia o louvor do ministério. Como que chama o ministério mesmo? Diante do trono, e ela estava diante do outro trono. Ela dirigia o ministério diante do trono. Ela estava líder na frente, até que chegou a Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão entrou, caiu na graça do povo. O povo amou a Ana Paula Valadão, amou o jeito da Ana Paula Valadão, e a Helena Tanuri foi ficando de segundo plano. Ela começou então no coração dela, ao invés de caminhar junto, apoiar e fazer, o que ela fez? O diabo colocou a seta no coração dela, e ela deixou isso, e começou a fazer tudo que você conhece de coisas ruins, para desmerecer o sucesso da Ana Paula Valadão. Até que ela resolveu tomar esse remédio, remédio amargo. Ela pede perdão para Deus, e chega para Ana Paula Valadão e começa a conversar com ela, dizendo: Ana Paula, eu morro de inveja de você e do seu ministério. Me ajuda, ora por mim. Eu quero que você ore por mim, porque eu quero ficar livre desse pecado de inveja que eu tenho de você. Eu quero caminhar e eu quero ser livre. Ana Paula entendeu aquilo, orou por ela, abençoou ela. Hoje o ministério da Helena Tanuri está no mundo inteiro, conhecida mundialmente, porque ela resolveu tomar o remedinho amargo, de pedir primeiro perdão para Deus e depois pedir perdão para a pessoa invejada. Às vezes nós temos que fazer isso. 1.1. Começamos a lição.
Alguns dizem inveja construtiva. Eu tenho uma inveja construtiva por aquele irmão. O que é uma inveja construtiva? Vamos lá. Alguns dizem que é uma forma de despertar a competitividade. A pessoa almeja o que o outro tem. Então ela, buscando o mesmo sucesso, procura fazer os mesmos passos para ser vitorioso também. Vamos colocar, eu não acredito em inveja construtiva, mas vamos colocar que eu tenho uma inveja do que o irmão conseguiu. O irmão passou na faculdade e tal, o irmão passou para medicina, vamos lá, uma das mais difíceis que tem. O irmão passou para medicina e eu ainda não consegui passar. Então, aquilo que às vezes eu olho para o irmão e sinto, né, aquela inveja santa dele, vai fazer com que, não que eu haja para destruir, para menosprezar, para tirar, puxar o tapete dele, não, mas pode me servir de alavanca, pode me servir de trampolim, para que eu possa também galgar os mesmos passos, aquilo sucesso que a pessoa alcançou, eu posso dizer para mim mesmo, eu posso alcançar aquele sucesso, eu vou lutar também. Me ensina, o que você fez para você conseguir o sucesso? Bom, eu galguei isso, passei por essa etapa, essa. Aí sim, você vai tentar fazer aqueles mesmos passos para você ser vitorioso também. Eu acredito nisso. Eclesiastes 4:4 diz: também vi que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. O que Salomão está dizendo aqui? Todo trabalho exacerbado, todo trabalho longo, todo trabalho grande, todo trabalho que nós ficamos até altas horas da noite, tudo que a gente deixa a nossa família de lado para em busca do trabalho, o que ele está dizendo? Isto é inveja de alguém que é próspero, alguém que tem, que é alguém que é alguém que é super, e que a gente olha para ele, tem inveja e às vezes quer fazer as mesmas coisas. Por causa disso, ele diz que também isso é vaidade e desejo vão. Existe inveja construtiva? Sim ou não? Não tem inveja, esse trem de inveja é inveja, irmão. Inveja é inveja. É igual você chamar alguém que está lá no centro espírita de kardecista, você chamar ele de macumbeiro. Você é macumbeiro. Ele vai falar o quê? Macumbeiro não, você me respeita. Eu sou da linha branca, eu sou kardecista. Se você fizer a análise geral, é toda a mesma coisa. É do mesmo jeito, só muda a maneira. Mas é a mesma coisinha, vai para o mesmo lugar, caminha para o mesmo jeito, se não mudar a direção e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. É verdade, sim ou não? Claro que é. Um 1.2, a inveja destrutiva. Onde que a inveja se desenvolve? Onde a inveja se desenvolve? Aonde será que a inveja se desenvolve? Está dizendo o seguinte, olha só, a inveja se desenvolve geralmente entre pessoas, olha aqui, isso aqui é sério, eu quero que você entenda isso aqui, quero que você entenda, olha aqui, a inveja se desenvolve geralmente entre pessoas que possuem o mesmo nível de vida, a mesma profissão, os mesmos relacionamentos, frequentam os mesmos ambientes. Você já viu o Neymar ter ciúme do Mozart, que tocou o maior? Será que o Neymar tem ciúme do Mozart, porque o Mozart é famoso? Será que ele tem? Não. Aonde se desenvolve a inveja? É aonde as pessoas são parecidas, são iguais, trabalham juntas, estão próximas, dentro da mesma casa, dentro da mesma família, dentro do mesmo trabalho,
fazem a mesma profissão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Imagina a pessoa que ela é médica. Será que ela vai ter ciúme do Pavarotti? Não vai. Mas se ela tiver um médico do lado dela, que tem o mesmo jeito, a mesma coisa, o mesmo trabalho, faz as mesmas coisas, estão lutando pelas mesmas coisas, você pode ter certeza que ali vai desenvolver um ciúme e vai desenvolver ali uma inveja. Mozart, aí na sua revista, fala de um relacionamento que eu quero citar aqui. Mozart com Salieri. Quem que foi Mozart, quem foi Salieri? Todos dois foram homens dotados espetacularmente de um dom de música. Todos os dois tiveram notáveis músicos. Salieri, para vocês terem uma ideia, foi professor de Beethoven e foi elogiado por Schubert. Ou seja, homem, altíssima capacidade. Mas o que aconteceu com Salieri? Quando Mozart começou a ter ascensão, começou a crescer, Salieri não aguentou ver Mozart crescer. E o que ele fez? A partir daquele momento, ele começou então a tentar denegrir a imagem de Mozart. Passou a vida inteira dele tentando denegrir a imagem de Mozart e não conseguiu. Se ele tivesse esquecido Mozart, seguido o seu caminho e feito aquilo que Deus tinha dado para ele, o dom e o talento que ele tinha nas mãos, desenvolvido aquilo, talvez hoje nós estaríamos falando mais de Salieri do que de Mozart. Mas ele se envolveu e tentou denegrir a imagem de Mozart e o nome dele ficou apagado, ficou no esquecimento. A não ser quando a gente vê aquela peça Amadeus, que você vai ver ali a competição entre os dois sendo feita ali, e às vezes a gente entende melhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A inveja é destruidora. Não se contamine com a inveja. Marcos 7, 21, 23 diz assim: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam quem? O homem. Ou seja, tudo isso aqui, por que Jesus está falando isso aqui? Porque os fariseus queriam pegar um copo que estava sujo, e eles falavam assim: como é que seus discípulos têm coragem de beber desse jeito? Queria que o copo tivesse limpinho por fora. Pegavam uma outra coisa: como é que seus discípulos comem com a mão suja? Isso não pode, isso é errado. Aí Jesus foi dar um ensinamento para eles, o que é que contamina alguém. E Jesus então dá esse ensinamento, ele pega e faz um ensinamento espiritual disso aí. Ele diz: o que contamina o homem, na verdade, não é o que está de fora, não é o exterior. Isso não contamina ninguém, isso não mata ninguém. Mas o que contamina e mata pessoas é o que procede do interior das pessoas. Às vezes nós chamamos esses pensamentos que nós temos, e o nome mais correto para eles, e se a gente colocar aquela lista ali, nós vamos nominá-los de iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade é tudo aquilo que passa na nossa mente e que a gente não confessa e não fala para as pessoas. Iniquidade é tudo aquilo que a gente engendra no interior da nossa mente com o intuito de fazer mal para alguém, de fazer coisas erradas, para tudo aquilo. Isso é iniquidade. E Jesus está dizendo aqui que é do interior do coração dos homens que procedem esses maus coisas aqui. Vamos para frente.
Os malefícios da inveja. É maléfica a vida do servo. Provérbios 14:30. Diz assim: o coração tranquilo, sem trema, é a vida da carne. A inveja, porém, é o quê? A podridão dos ossos. O que ele está dizendo aqui? Que o coração, um coração em harmonia, um coração tranquilo, um coração em harmonia, traz paz para o corpo físico, traz paz para a carne, traz paz para o nosso dia a dia. Mas a inveja, porém, ela faz o quê? Destrói os ossos. O que ele está querendo dizer? O que os ossos é a sustentação da vida, sustentação do corpo, sustentação da carne. O que ele está dizendo? Está dizendo que a inveja tem a capacidade de destruir tudo de bom, o restante que nós temos. Vocês lembram de Naamã? Quantos lembram da história de Naamã? Naamã fazia o quê? Era um bom general, homem de sabedoria, homem de guerra, varão valoroso, era amado pelo seu senhor. Aí tinha depois um o quê? Porém, leproso. Acabou com tudo. Adiantou alguma coisa? Preste atenção numa coisa, olha aqui para mim. Eu vou te dizer uma coisa. Por que eu entendi que deveria colocar e especificar um pouco isso aqui? A inveja é podridão dos ossos. A inveja tem a capacidade de tirar da nossa vida o que nós temos de melhor. As pessoas não olharão mais para nós. Se nós tivermos invejas, elas não verão coisas boas em nós. A inveja será o ponto que fará discernimento entre os olhos das pessoas quando nos olham. As pessoas não verão pontos bons em nós se nós formos pessoas invejosas. Todos sabem, você sabe muito bem as pessoas que estão perto de você que são invejosas. As atitudes de inveja. E quando você olha para essa pessoa, quando toca o telefone na sua casa e é essa pessoa, qual que é a primeira coisa que você pensa? Aqui para nós, qual que é a primeira coisa que você pensa quando você bate os olhos nessa pessoa? Não se enganem, a inveja tem a capacidade de destruir tudo o que nós temos de melhor. Envolve todo ser, apaga o Espírito de Deus e produz resultados terríveis. Diz assim, outro provérbio: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode enfrentar a inveja? Quem pode enfrentar a inveja? É uma prova incontestável da vida carnal. Eu acho que eu já pus isso. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Ensinamento de Paulo, e eu vou enfocar isso. Será que nós temos condições de receber alguma coisa melhor de Deus? O que ele está dizendo ali? Olha, vocês hoje ainda têm que ser alimentados com leite. Vocês não têm condição de receber um dom. Você não tem condição de ser usado como você deve ser usado, como eu sonho ser usado. Isso Deus falando. Você ainda não tem a capacidade, porque você ainda tem que se alimentar de leite. Você não tem condição de alimento sólido, porque você ainda é criança espiritual. Quantos estão entendendo? Com quem você compartilha suas vitórias? Com quem você anda compartilhando suas vitórias? A Bíblia diz: põe guarda, Senhor, a o quê? A minha boca.
vigia a porta dos meus lábios. Com quem que você anda compartilhando? O diabo, ele usa de duas maneiras. Ele, quando não puxa, ele empurra. Ele só pode agir na nossa vida se nós dermos legalidade para ele. Com palavras de maldição, ele toma essas palavras e faz com que essas palavras, às vezes, apresenta essas palavras diante, sei lá, de quem que for, e essas palavras vão sempre servir de acusação para a pessoa. Mas quando a palavra vem também com muita ênfase e muita bênção, aquilo que eu disse para você, o diabo, ele quando não puxa, ele empurra. O diabo também, conforme a pessoa que você vai contar as suas bênçãos, ele pode usar dessas palavras. Ah, pastor, dessa maneira ele não pode falar nada para ninguém. Desse jeito assim é melhor ficar calado. Eu também acho. Eu acho que nós não devemos amaldiçoar. Eu acho que nós devemos contar as nossas vitórias, mas saber para quem contar as nossas vitórias. Não é todas as pessoas que têm condição e capacidade de ouvir as nossas vitórias. A inveja abre uma brecha para o trabalho do inimigo na nossa vida. A título de informação, não é que isso acontece, isso não é uma religião, isso não é uma certeza, só a título de informação. Às vezes você tem aquele sentimento assim, quando você acaba de contar uma bênção, daqui uma semana as coisas começam a acontecer, tudo reviravolta para trás. Você acaba de testemunhar alguma coisa para alguém, dali um pouquinho as coisas começam, parece dar tudo errado na sua vida. Ou seja, você começa a fazer propaganda, você mulher, com a sua vizinha invejosa, que tem um casamento ruim. Eu vou falar das mulheres. A sua vizinha tem um casamento ruim, e o seu casamento é bom. A sua vizinha, o marido chega de madrugada em casa. O marido dela abre a porta no pé, arrebentando. Para acordar ela para fazer café, ele dá 3 tiros dentro de casa. É o marido que ela tem. Você não. Aí você sai lá de fora para sentar lá para conversar com a vizinha. E você diz: não, mas o meu marido é uma benção. Meu marido faz tudo o que eu quero. Meu marido, quando eu não estou pensando, ele me leva para passear na Europa durante 15 dias. E a mulher pensando. Meu marido, a gente anda de mão dada, nunca andamos de fora, nunca dormimos um dia separado. Todas as noites, quando a gente vai dormir, e a mulher pensando. E você fazendo propaganda para a pessoa errada. E a mulher pensando, e a vizinha pensando, e você contando. Mas meu marido é uma bênção. Você não imagina, na nossa intimidade, a gente dorme de conchinha, assim, um com o outro. E a inveja crescendo, você vê que vai ficando vermelha. Vai envermelhando, é mesmo? Com quem que você anda compartilhando as suas vitórias? Eu não estou falando aqui que nós não devemos contar nossas vitórias, testemunhar de Deus. Nós devemos ser agradecidos a Deus em tudo que Ele faz por nós. Tudo. Nas mínimas coisas. Mas eu não devo alardear para qualquer pessoa as minhas vitórias. Estão me entendendo? Diga amém. 2. Casos bíblicos diversos de inveja. Quando um caso, esse caso aqui, estava lembrando, é quando um crente tem inveja de um ímpio. O crente morre de inveja do ímpio. Salmo 73, verso 3. Se você ler o Salmo 73, você vai ver um invejoso,
um crente invejoso ali, abrindo o coração e dizendo para todos nós, até hoje, que ele era invejoso. Esse foi um cara de coragem. Asaf, que diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista, um fiel servo de Deus, ficou desanimado ao comparar as suas aflições com a evidente prosperidade e felicidade dos ímpios. Porém, Deus restaura a confiança do salmista nele e nos seus caminhos, ao revelar o fim trágico dos ímpios e a verdadeira bênção de quem? Do justo. Salmo 73, ele vai descrevendo assim a inveja que ele sentia dos ímpios, o gosto amargo que saía da boca dele, porque ele fazia tudo certo e não dava nada certo, e os ímpios faziam tudo errado, passava a noite na cachaça, na balada, negócio desonesto, e os ímpios prosperando e ele lá embaixo. E Asaf então entrou em crise e começou a falar com Deus e começou a especificar as suas invejas. Mas a Bíblia diz aí o que? Somente teve um jeito. Se você for ler depois o Salmo 73, você vai ver assim, lá no verso 16, 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, a nossa inveja só vai ter fim quando nós estivermos na presença de Deus. Diga comigo assim: a inveja só vai ter fim quando nós estivermos na presença de Deus. José, invejado por seus irmãos, Gênesis 37, 11 diz assim: seus irmãos, porém, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. A inveja levou os irmãos de José ao tráfico de seres humanos e decepção. O primeiro tráfico de seres humanos que eu vejo na Bíblia está aqui: irmão vendendo irmão. Por quê que eles venderam? Lá no 37:11 diz assim: porque José conta os seus sonhos para os seus irmãos, e os seus irmãos não suportaram o sonho. Ou seja, eles venderam a José, preste atenção, venderam a José pela possibilidade de algum dia aquilo que José falou como um sonho pudesse se cumprir na vida deles, e eles não suportariam. Então, para mim não suportar uma vitória no futuro, eu tenho que acabar com ela onde? No presente. O pensamento dos irmãos de José foram esses: se porventura isso for de Deus para acontecer, nós temos que acabar com isso agora. Ou seja, eles não suportaram o que Deus tinha para José para se cumprir, e eles não suportaram o amor que o pai de José tinha para ele. Ou seja, eles queriam algo e eles não tinham o amor, mas eles queriam que estava na vida de José aquele amor. A inveja de Caim levou à raiva, onde acabou matando o seu irmão. Gênesis 4, 3-5 diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha aqui, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Quando diz ali que no fim dos tempos Caim trouxe, ou seja, ele estava fazendo uma colheita, só para nós entendermos. Ele era agricultor, não tinha nada de errado. Abel mexia com gado, mexia com ovelha, mexia com essas coisas. Mas a Bíblia diz, e dá para nós entendermos e interpretarmos isso, quando ela diz que passado algum tempo, em outras versões, depois de algum tempo, Caim trouxe uma oferta. Ou seja,
ele não trouxe das primícias. Ele não trouxe das primeiras, ele trouxe o que sobrou. Ele trouxe do final da colheita, ele trouxe para Deus os restolhos, o que tinha acabado, o que não fazia falta para ele, o que Deus estava vendo, a vida de Caim e a vida de Abel. Então Caim traz aquilo que não fazia falta nenhuma para ele, aquilo que não tinha prioridade. Mas Abel, em contrapartida, fez o quê? Ali está dizendo o quê? Olha aqui. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, Abel foi lá e escolheu o animal, o melhor animal que ele tinha, retirou as melhores carnes que tinham e fez um altar e ofereceu ao Senhor. E a Bíblia diz então que o Senhor aceitou com agrado aquilo que Abel tinha feito e rejeitou aquilo que Caim tinha feito. E com isso, esse aceitando aí, subiu um ódio no coração de Caim, e a Bíblia diz que ele chama seu irmão no campo e não consegue, mas antes Deus deu para ele, e eu quero que você entenda, todos nós temos oportunidades na vida, mesmo quando nós estamos próximos de fazer coisas erradas, quando nós estamos mesmo com inveja terrível, tremendo no coração, Deus ainda nos dá a possibilidade de nós não executarmos e não efetuarmos o intento, a iniquidade pelo qual passa o nosso coração. O que eu entendo quando eu vejo, é quando Deus faz um jogo de palavras com Caim, e Deus vê Caim com a inveja no coração, amargurado, semblante descaído, é aquele mesmo semblante do invejoso, sabe? E Caim chega então com aquele semblante descaído, e Deus antecipa aquilo na vida de Caim, e diz assim para ele: por que te iraste? Eu coloquei isso aqui para nós entendermos. Deus tenta colocar Caim na rota novamente, e diz assim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, ou seja, você tem a oportunidade de fazer novamente. O que você fez de errado, você tem a oportunidade de fazer de novo certo. Deus está dizendo assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Ou seja, Deus dá novamente a escolha para Caim: volta lá, pega o melhor que você tem e oferece aqui no altar, e você vai ser recebido da mesma maneira que Abel foi recebido. Mas se você não fizer isso, o pecado está dentro de você, jaz à sua porta, ou seja, jaz está lá parado, plantado, morrendo na sua porta, mas sobre ele você pode dominar. Ou seja, o pecado não nos domina se nós estivermos ouvindo a voz de Deus. A inveja não tem a capacidade de dominar o meu coração e o seu coração, se eu estiver fazendo aquilo que é desejo de Deus. Eu tenho a capacidade de retroceder e começar tudo de novo, e começar fazendo as coisas certas. Isso que Deus propôs aqui, mas Caim, infelizmente, levou a intento aquilo que ele tinha. A inveja de Arão e Miriam começou a criticar Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher cuxita. A mulher cuxita era filha lá da Etiópia, era negra e ele era branco, e os irmãos começaram a falar mal de Moisés. Como é que você casa com uma mulher cuxita? E começaram a intentar contra Moisés. Aí Deus não gostou, a Bíblia diz que Deus não gostou dessa atitude. Chama os três na tenda e fala: sabe o que eu gosto da Bíblia, da palavra de Deus? É porque quando a gente começa a ler para você comer, ela traz revelações diferenciadas. Eu estava ontem estudando e vendo, e eu vi um versículo aqui, que eu achei muito interessante. O Senhor, depois que Deus chama Moisés, Arão e Miriam, a Bíblia diz que Deus dá um sabão em Arão e Miriam sai lá de dentro com lepra, sai com seu corpo todo leproso de dentro da tenda. Aí eles queriam ir embora do acampamento,
Mas Deus falou assim: não, todo o acampamento, todas essas milhares de pessoas vão ficar aqui presas durante 7 dias, até que Miriam ela cure, não só da sua lepra, mas da sua inveja. Olha o que Deus diz para falar do sentimento que ele estava sentindo da inveja de Miriam. Olha aqui, eu coloquei aqui esse versículo. Por causa deles, todo o povo teve que esperar 7 dias, parado, até Miriam ser curada por Deus. Números 12, 14 diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, olha aqui, se o pai de Miriam tivesse cuspido no seu rosto, ela não estaria envergonhada e teria que ficar 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Deus ficou tão indignado, porque quando um pai cuspia, porventura, no rosto de alguém, de um dos seus filhos, essa pessoa ficava imunda por 7 dias. Por 7 dias. Aquilo que Deus fez na vida de Miriam, ele estava dizendo assim: olha, o ato que Miriam fez, eu cuspi, é como se eu estivesse cuspindo no rosto dela. Então, por esse motivo, ela vai ter que ficar também os mesmos 7 dias. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, a inveja para Deus, Deus não tem prazer, Deus abomina, Deus quer que a gente seja curado e seja sarado disso. Eu acho que eu vou parar por aqui. Só passando aqui, não tenha inveja do sucesso dos outros. Quem nunca fez nada, agora inveja quem está fazendo. Pessoas que nunca tinham feito nada, agora estão invejando aqueles que estão fazendo alguma coisa. No sábado, Atos 13, 44, 45. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade. Olha aqui, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eles ficaram com inveja porque Paulo conseguia reunir multidões, e eles nunca tinham feito coisa alguma para reunir uma pessoa para falar e para pregar de Deus. Paulo reuniu, eles ficaram com inveja e quiseram matar a Paulo. A inveja de Saul contra Davi. Olha aqui. E estamos terminando agora mesmo. A inveja de Saul contra Davi. Saul não aceitou a unção de Davi. Eu coloquei aqui, ele perdeu toda a sua vida tentando destruir Davi por causa da inveja e esqueceu da sua própria unção. Irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. Saul invejou a Davi. Olha aqui, por que ele invejou a Davi? Porque Deus lhe deu conquistas, deu a cabeça de Golias e deu o amor do povo. A pior coisa foi quando Davi chegou, depois da guerra. Olha como os invejosos são. Depois da guerra, Saul e Davi tinham lutado. Mas agora eles chegam e a Bíblia diz que todas as cidades se reúnem ali perto para receberem os seus heróis de guerra. E quando eles entram na cidade, as mulheres começam a cantar. E as mulheres começam a cantar uma música interessante. Elas começam a dizer assim: Saul matou 1000, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Pronto. O rei matou 1000. Davi, que não era nada, mata 10.000. E Saul ouviu aquilo. O que aconteceu? A inveja subiu para o coração dele, e a partir daquele momento ali, Saul começa então a perseguir Davi. Ele perde toda a sua vida, o seu ministério, o chamado que Deus tinha para ele, por conta de uma inveja que subiu no coração dele. Saul poderia ter uma história totalmente diferente, preste atenção aqui. Saul poderia ter uma história totalmente diferente. Ele foi levantado por Deus, foi consagrado por Deus, foi ungido por Deus para governar o povo. Foi Deus quem fez isso. Mas foi Saul quem fez com que a unção de Deus saísse da vida dele. Deus só foi atrás de Davi
Preste atenção. Deus só foi atrás de Davi porque Saul desobedeceu ao chamado de Deus. Se Saul tivesse continuado no plano de Deus, talvez nós estaríamos hoje falando de Saul e não de Davi. Aqui. Davi só foi levantado por Deus porque Saul pecou. Saul foi errado, Saul foi invejoso, e ele trocou a inveja dele pelo ministério total que ele tinha para ser cumprido ali na vida de Deus. Saul invejou Davi, porque a cabeça, o amor do povo e tudo ali. E finalizou dizendo, vamos ler junto isso aqui? Vamos lá. A inveja é responsável por, vamos lá, 1, 2, 3, faz você miserável, enfraquece sua alma, faz você se isolar, cria o caos nos relacionamentos interior e exterior, faz você vulnerável para todos os tipos de mal, faz com que você perca a bênção que Deus tem para você. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesta manhã, para que tudo que foi falado aqui, aquilo que eu não consegui transmitir, falar para vocês, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar ruminando no seu coração. Uma coisa é certa, Deus nos aceita da maneira como nós somos, mas Ele nunca quer que a gente fique da maneira como nós estamos. Nós podemos melhorar, e podemos melhorar muito. Você pode melhorar e melhorar muito. Deus tem um plano para cada um de nós, não se esqueça disso. Para cada um de nós, Deus tem algo a ser executado, e no momento certo, Deus vai estar nos entregando nas nossas mãos isso, e nós seremos abençoados através disso que Deus colocar na nós. Nós temos que estar preparados, mas a inveja pode destruir todos esses planos que Deus tem por nossa culpa, por minha culpa e por sua culpa, e às vezes nenhum deles se cumprir. Apesar de Deus ter uma promessa, esses planos não podem às vezes se cumprir na nossa vida, por causa de nós, porque nós temos, infelizmente, nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. Bom seria se Deus dirigisse as nossas vidas e nos fizesse sempre caminhar da maneira como Ele quer, mas infelizmente Ele nos deu liberdade para escolher o certo e o errado. Vamos orar nesta manhã. Eu não vou chamar nenhum aqui à frente para você vir aqui e está sentindo inveja de alguém. Nós não somos poucos que nós sentimos esse sentimento tão mesquinho, tão derrotista. Nós somos muitos e nós precisamos de conserto. E assim como o salmista entrou lá no santuário e ele entendeu a vontade de Deus e entendeu os propósitos de Deus, que nesta manhã nós estamos aqui na presença do Espírito Santo de Deus, Ele possa também falar no nosso coração e nós possamos entender o propósito do Senhor na nossa vida, e a gente possa abandonar todo esse tipo de sentimento malicioso, pernicioso, que denigre a nossa alma. Vamos orar juntos então? Feche os seus olhos, põe a mão assim no seu coração, porque é do coração que vem os maus sentimentos, é do coração que procede invejas, homicídios, iras, tudo vem do nosso coração, assim a Bíblia diz. Vamos orar. Eu quero que a gente ore, busque o Senhor nesta manhã, e que a gente entenda os propósitos do Senhor para a nossa vida. Vamos orar juntos. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã onde nós estivemos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai. Nós estivemos aqui porque o Senhor nos ama de uma maneira especial. O Senhor quer que a gente possa aprender, ó Pai, e que quiçá nós possamos aprender com os erros das pessoas, dos nossos irmãos que passaram, Deus, pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Ó Deus, que esse entendimento possa nos tirar de passos de queda, ó Pai,
que esses problemas que eles tiveram, que esses pecados que eles tiveram, que nós possamos estar nos desviando, ó Deus, em que não possamos cair em nenhum enredado do diabo, ó Deus, que no nome de Jesus, ó Pai, que a Tua mão possa sobre o nosso coração, Espírito Santo, e nós te damos liberdade, porque o Senhor venha agir, ó Deus, em nós, que o Senhor venha trazer a capacitação, ó Deus, para nós discernirmos e para nós abandonarmos esse pecado. Ó Deus, nós não queremos ser pessoas invejosas, ó Deus, nós queremos sim que os nossos irmãos façam sucesso, nós queremos que eles sejam abençoados, nós queremos que as pessoas que estão do nosso lado sejam pessoas prósperas em todas as áreas, ó Deus. Eu não preciso do que o outro tem, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, ó Pai. Eu sei que Tu tens, meu Deus, prazer em estar entregando isso para mim, ó Pai. Ó Pai, nos entrega nas nossas mãos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja e almeja, para que nós possamos estar executando, ó Pai. Nos abençoe como família, como casa, nos abençoe, ó Deus, no ministério, nos abençoe, ó Deus, como pessoas que trabalham, que têm empresas, ó Deus, que não possamos de maneira alguma desenvolver esse sentimento pernicioso na nossa alma, que fica amargurada, que fica triste, que fica enraizada pelo pecado. Ó Pai, tira essa toda chama, Pai, que arde de inveja do nosso coração, no nome de Jesus, e nos faz ter alegria com as vitórias dos nossos irmãos, ó Deus, porque o Senhor tem prazer nisso, e o Senhor olha para o nosso coração. Queremos entrar no céu, queremos entrar no Teu reino, ó Pai, mas a inveja às vezes pode nos atrapalhar, ó Pai. Então o nosso caminho, nós decretamos, nós falamos, nós dizemos: inveja, em nome de Jesus Cristo, Tu não tens força, Tu não tens vigor na nossa vida, e que no nome de Jesus nós saiamos daqui reabastecidos pela Tua palavra, que nos anima e que nos traz vigor e que nos leva a lugares, ó Pai, altos, aonde o Senhor tem para os Teus filhos e aqueles que Te amam, Pai, em nome de Jesus. Declara a Tua igreja abençoada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.